Oi pessoal, tudo bom? Deixa eu só ver como que tá ali. Acho que deixa assim, tá tranquilo. Vamos então começar a, a nossa aula aqui. Né? Então, como a gente tinha combinado, eu combinei com vocês que essa aula eu ia passar por vídeo para vocês, né? Então, vamos lá. Né? Então, o assunto que a gente vai conversar agora é um pouquinho sobre previsão de demanda. Nas aulas anteriores eu já comentei com vocês sobre o que é previsão de demanda em si, né? O que essa informação, para que essa informação serve, né? Dentro da gestão de produção em si, que essa informação é de extrema importância, principalmente para que a gente consiga fazer os nossos planejamentos. A gente precisa saber ao certo quanto de produto a gente espera vender num determinado período, para que a gente consiga saber quanto de matéria-prima vai ser necessário, quanto de capacidade a gente precisa ter, quantos produtos a gente precisa produzir, planejar toda a nossa produção, fazer emissão de ordens, fazer gerenciamento de estoque. Então, todas essas atividades elas precisam da informação de previsão de demanda para que elas consigam, para que elas possam ser realizadas da melhor maneira possível, né? Então, a gente sempre comenta, né, que a previsão da demanda ela vai ajudar a empresa a nortear o seu rumo ali, né, ver aonde ela quer chegar, aonde que ela vai. Tudo isso vai ser baseado na previsão de demanda, porque para a empresa crescer, ela precisa ter vendas, né, e ela sempre vai realizar algumas ações ali dentro da empresa, tentando aumentar a quantidade de vendas, aumentar a parcela de mercado. Né? Então a gente precisa dessas previsões para que a gente consiga realizar esses planejamentos dentro da empresa. Então, quais são as etapas que a gente tem para realizar uma previsão de demanda e até trabalhar com um modelo daí de previsão de demanda? Que aqui a gente vai trabalhar em cima de modelos matemáticos para realizar essa previsão. Então, primeiro ponto ali, né, quando a gente vai falar de um modelo de previsão de demanda, é a gente entender o objetivo que a gente tem. Né? Por que a gente quer realizar essa previsão de demanda? E quando a gente começa a pensar nesse objetivo de por que a gente precisa dessa previsão de demanda, a gente tem que analisar qual dos nossos produtos realmente eu preciso fazer uma previsão de demanda, né? Eu posso ter N produtos ali, mas nem todos os produtos eles apresentam uma representatividade muito grande, nem todos eles vão ser significativos para a empresa, nem todos às vezes precisam ter uma previsão de demanda. Né? Então a gente vai ver para quais produtos realmente eu preciso fazer uma previsão de demanda. Depois eu preciso saber com qual o grau de incerteza que eu quero que eu posso ter dentro dessa previsão de demanda, né? Qual que é o grau de certeza que eu quero nessa informação que eu vou gerar. E depois eu vou ver quais são os recursos disponíveis para essa previsão. Depois de analisado esses aspectos de objetivo, a gente entra então para a parte de coleta e análise. O que seria essa parte de coleta e análise? Primeiro, eu vou coletar dados, e daí, sempre quando a gente trabalha com modelos quantitativos, principalmente, os dados que a gente vai pegar são os históricos de vendas, né, as vendas passadas que a gente tem, para que a gente consiga analisar o perfil de demanda que a gente tem, e daí com esse perfil de demanda a gente consegue ali ver qual que é o modelo de previsão que ele melhor representa esses dados que a gente tem.
Daí a gente vai escolher a técnica mais apropriada, né? O resultado dessa análise vai ser essa escolha da técnica, e quando a gente faz essa escolha, a gente sempre tem que equilibrar essas duas questões, que é custo e grau de certeza que a gente tem, né? E quanto mais maior o grau de certeza, né, que a gente quer ter dentro de um modelo de previsão de demanda, mais caro vai ser executar esse modelo. Então a gente tem que analisar qual que é o produto que a gente está realizando essa previsão de demanda, qual que é a relevância desse produto para a empresa, para que daí eu consiga então identificar quanto que custa esse erro, né? Porque se eu cometer um erro na previsão de demanda, quanto que isso realmente vai custar para mim? Quanto de vendas, por exemplo, eu posso ter, ou quanto de aumento no meu custo de estocagem eu vou ter? Porque se eu errar para menos, eu vou deixar de vender. Se eu errar para mais, eu vou ter uma formação de estoque. Então, quanto que isso custa? Né? É isso que a gente tem que analisar. E daí, por último, a gente vai fazer o monitoramento do erro, que é sempre a diferença, né, entre a demanda real, que realmente ocorreu, e a demanda prevista. E daí, com esse erro, a gente vai conseguir verificar se essa previsão, esse modelo de previsão que a gente escolheu, ele realmente está conseguindo representar o meu perfil de demanda ou não. Né? Ou seja, se os parâmetros que eu estou utilizando ali dentro do modelo, eles são válidos ou não. E daí, dependendo do erro, a gente pode fazer modificações, pode ver adaptações para o modelo, ou a gente pode mudar qual que é o modelo que a gente está utilizando. Então, em relação às técnicas, os modelos que a gente pode utilizar para previsão de demanda, a gente tem dois tipos. Tem as qualitativas, que elas são baseadas em dados subjetivos e eles não são representados numericamente, né? Então vai muito da experiência de quem está realizando essa previsão de demanda, o conhecimento sobre essa demanda, conhecimento de mercado. Então, tudo isso vai ser levado em conta, né, o cenário em que a gente está inserido. Então, todas essas variáveis vão ser levadas em conta nessas técnicas qualitativas. E a gente tem as técnicas quantitativas, que ela faz daí realmente uma análise numérica de dados passados, né, que é o que eu comentei com vocês, que a gente sempre vai se basear em dados de vendas passadas, que daí eles se diferem entre séries temporais e correlações. Então vamos ver as séries temporais. Então aqui na série temporal, a gente sempre vai partir da premissa, né? A gente parte do princípio que os eventos que ocorreram no passado, eles vão continuar ocorrendo no futuro. Então a gente pode dizer que o futuro ele vai ser uma projeção do meu passado. Se os mesmos eventos vão continuar ocorrendo, a gente pode extrapolar o passado para o futuro e com isso então fazer uma previsão e ter uma expectativa de vendas para os próximos períodos. Para que então a gente consiga fazer isso, o primeiro passo que a gente tem ali é a gente conseguir identificar as características da nossa demanda. A gente precisa tentar identificar algumas características ali da minha demanda, que daí isso inclui se a gente tem a presença de tendências, sazonalidade, variações irregulares e variações randômicas. Aqui, tendência, antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui mesmo, que eu acho que... Não, deixa eu abrir o Paint, que daí eu mostro para vocês,
né? Tipo, o que que é tendência, essas variações regulares e... Então aqui, ó. Então, tendência, sazonalidade, variações regulares e variações randômicas. O que seriam, como que seria isso? Então, quando a gente tem uma tendência, a gente consegue então identificar um crescimento. A gente vê que os nossos dados, eles estão caminhando inclinados para cima. Então, esse daqui seria uma tendência de alta. A gente também pode ter uma tendência de baixa. Ou seja, os meus dados estão caminhando, só que eles, conforme o tempo vai passando, eles estão decrescendo. A gente também pode ter sazonalidade, que daí seria a gente, conforme o tempo vai passando, a gente consegue identificar um ponto, uma sazonalidade assim. Ele não ficou bem grande como eu gostaria, mas ele faz ciclos. A gente vai ter um período do tempo onde a gente tem um pico de demanda e a gente vai ter um período de tempo onde a gente tem uma baixa na demanda. Então é um ciclo. Eu tenho um período de alta, depois um período de baixa, e isso vai se repetindo, vai fazendo essas ondinhas aqui ao longo do tempo. Daí a gente pode ter variações regulares. Aqui, quando a gente vai plotar os dados, e daqui a pouco a gente vai mexer com isso numericamente, a gente nunca vai ter uma retinha assim. Nunca vai ser, os dados nunca vão estar reto, reto, reto. A gente vai ter algo parecido com isso. Deixa eu pegar, por exemplo, uma caneta aqui. Pincéis. Acho que esse daqui dá. Mas diminui o tamanho aqui. Então assim, a gente vai ter não queria assim. Aí deu. Então, quando a gente vai pegar os dados, a gente vai ter algo assim, tipo, eu tenho um ponto aqui, daí um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Então, eles vão caminhando dessa forma. A gente nunca vai ter eles retinho, assim, né? Então, a gente sempre vai ter uma variação entre eles. A gente vai ter algo mais ou menos assim, que ao longo do tempo ele vai fazendo uma variaçãozinha assim. Então, essas variações aqui, a gente fala que são essas variações irregulares. Não tem como a gente prever. Isso daí é inerente ali da própria realidade. A gente nunca vai ter exatamente a mesma quantidade de produtos vendidos. Agora, a gente pode ter uma variação randômica, uma variação aleatória. Que é assim, tipo, a gente tem aqui a nossa demanda, ela está ocorrendo assim, e de repente, sem a gente prever, ela dá um pico lá embaixo, daí ela volta aqui normal. Assim. Isso daqui, esse ponto aqui, não tem como a gente prever, né? E assim, ele não faz parte da minha demanda, porque essas variações aqui, elas vão continuar ocorrendo, certo? Isso daqui é próprio do meu mercado. Agora, esse tipo de variação aqui, ele vai acontecer de forma aleatória, não tem como a gente prever isso daqui, e ele não representa uma mudança permanente no meu perfil de demanda. Né? Então, sempre quando a gente encontrar isso daqui tem que ser desconsiderado, porque ele não representa uma característica da minha demanda. Né? Então, esse ponto que a gente
teria que tirar ele dos nossos dados, né? Então isso que é tendência, sazonalidade, variações regulares e variações randômicas. Então vamos começar então a mexer nos modelinhos, começando pelo modelo mais simples que a gente tem aqui, que é as técnicas de previsão baseadas na média. Quando a gente trabalha com essa técnica de previsão baseada na média, a gente sempre vai privilegiar dados mais recentes, né? Então, aqui, sempre aquele valor mais próximo, o temporal falando, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver essa média móvel e o número de períodos que a gente vai utilizar, vocês vão entender. Mas sempre quando a gente tiver com o dado mais próximo, ele vai ter um peso maior ali na construção da minha média. Então ela sempre vai privilegiar dados mais recentes. O problema é que quando a gente trabalha com essas técnicas de previsão baseada em média, a gente vai ter uma limitação que a gente só vai conseguir prever um período à frente. Então, por exemplo, se eu estou no período 4, eu só consigo ter a previsão do período 5, eu não consigo ter a previsão do período 6. Então esse que é o problema, a gente sempre vai só conseguir a previsão para o próximo período. Então o que é a média móvel? Então aqui a média móvel, ela vai ser a média da somatória da demanda de um número de períodos dividido pelo esse número de períodos. Então aqui, ó, né, esse M é a média móvel de N períodos, N é o número de períodos, o D é a demanda ocorrida em cada um dos períodos e aqui o índice de períodos. Então, se a gente, por exemplo, quer fazer uma média móvel de 3 períodos, deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, eu quero média móvel de 3 períodos. Então eu tenho aqui, ó, o período 1, o período 2, o período 3 e eu quero a previsão aqui para o período 4. Então eu somo a demanda desses 3 períodos, divido por 3 e então eu vou ter a previsão para o quarto período. Agora eu tenho então a demanda do período 1, a demanda do período 2, a demanda do período 3 e agora eu também tenho a demanda do período 4. E daí eu quero a demanda do período 5. Aqui, a minha média móvel, eu não tenho que ela é de 3 períodos, então eu vou escrever aqui, ó, média móvel de 3 períodos, certo? Então, aqui eu tinha 3 períodos, ok. Agora eu tenho 4 períodos. Então, eu não posso pegar e somar 4 e dividir por 4, porque a minha média é somente de 3 períodos. Então, esse dado que é o mais distante, eu não vou usar ele. Agora, eu passo a utilizar os 3 últimos, certo? E daí, então, eu consigo calcular a previsão para o período 5. Agora, eu tenho a demanda do período 1, a demanda do período 2, a demanda do período 3, a demanda do período 4 e a demanda do período 5. Novamente, quero a previsão do período 6. A minha média móvel é de 3 períodos, então eu vou usar qual demanda dos 3 últimos? Então eu vou utilizar o período 1 e o período 2, eu não utilizo. Eu vou utilizar o período 3, 4 e 5. E daí eu consigo então calcular a demanda do período 6, certo? Isso é média móvel. Conforme a gente vai tendo novos valores, a gente vai eliminando os dados passados e a gente vai incluindo os dados novos, mais recentes,
dentro do meu modelo. Por isso que a gente fala que essa técnica ela sempre vai privilegiar os dados mais recentes, porque os dados mais distantes a gente está tirando eles do meu modelo. Beleza, então vamos aqui para a planilha do Excel, que daí vocês vão começar a construir, realizar a previsão de demanda utilizando... Ai. Oi, voltou a gravação? Voltou. Beleza, pessoal. Desculpa, me interfonaram aqui. Então tá, então aqui, agora vocês vão pegar a planilha que eu mandei para vocês. Então aqui eu coloquei vários exemplos aqui. A gente vai começar por esse exemplo 2.1. Então aqui vocês têm aqui, né, uma tabela com os períodos. Então a gente tem aqui 24 períodos. A gente vai considerar então esses 24 períodos na nossa análise, que esses dados aqui são os dados históricos passados que a gente tem. Então aqui, o que ele fez? Ele tinha aqui a demanda 1, 2, 3, 4 e 5 para cada período, e daí ele construiu uma média. Vamos considerar que essa média aqui é a minha demanda real, certo? Para vocês não se confundirem aí. Então essa daqui é a demanda real. Aqui, pessoal, tomem cuidado no seguinte. Aqui vocês vão ter que daí então construir essa outra tabela aqui, certo? Isso daqui vocês vão fazer, uma tabela de 24 períodos, e a gente vai trabalhar então com esses valores da coluna G. Então vocês vão pegar esses valores, vocês vão selecionar esses valores, vocês vão copiar, Ctrl C, daí vocês vão vir aqui e vão dar Ctrl V. A hora que vocês dão Ctrl V, ele não vai copiar direito, porque aqui ele está como fórmula. Então daí vocês vêm aqui nessas opções de colagem e vocês têm que pedir para ele colar como valores. Daí ele vem aqui como valores, certo? Então beleza. A primeira coisa que vocês vão fazer... Então isso daqui eu só estou falando que são coisas do Excel para quem não sabe. Então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que a gente viu aqui na nossa apresentação, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as características, né? Esse primeiro passo aqui, ó, plotar os dados passados e identificar os fatores que estão por trás das características da curva. Então a gente precisa plotar aqui a nossa demanda para a gente conseguir ver se tem alguma tendência, alguma sazonalidade embutida aqui na minha demanda. Então aqui vocês vão pegar e vão construir esse gráfico, né? Então aqui eu geralmente, para construir gráfico, eu faço o seguinte: eu seleciono tudo isso daqui, que é a tabela que eu quero construir o gráfico, vem inserir, a gente quer um gráfico de linhas, certo? E mando construir. Então aqui ele plotou todas as linhas. Daí eu venho aqui, selecionar dados, e daí aqui é o meu eixo X, né, o eixo horizontal, e aqui são os meus dados que estão plotados ali no gráfico. Eu não quero período, eu não quero demanda 1, eu não quero demanda 2, nem a demanda 3, nem a demanda 4, nem a demanda 5, eu só quero a demanda real. E daí está aqui o meu gráfico, certo? Que é o mesmo que eu tinha ali. Aqui, pessoal, então a gente consegue ver o nosso gráfico. Aqui a gente vê que ele está variando entre um limite aqui superior e um limite aqui inferior, e não tem nenhum ponto que ele
tem uma variação discrepante em relação aos outros pontos. Todos eles têm uma variação bem similar entre si. Eles aparentemente estão meio que na horizontal, né? Eu não tenho um crescimento ao longo do tempo, nem um decrescimento ao longo do tempo. Então aqui a gente não consegue identificar nada demais, né? Simplesmente ele tem aqui as variações. Ele só tem as variações irregulares aqui que realmente são inerentes ali a toda previsão. Ela vai sempre ter essas variações irregulares, mas a gente não conseguiu identificar nenhuma tendência, nem sazonalidade, nem variações randômicas. Então, ok. Então esse é o primeiro passo que a gente tem, né? Fazer o gráfico do histórico de demanda para a gente realmente ver se consegue identificar alguma característica em relação à tendência, sazonalidade ou alguma variação randômica. Porque daí, se a gente identificar tendência e sazonalidade, a gente daí não pode utilizar esse modelo da média móvel simples. Então, beleza. Então, vamos executar então o nosso modelinho, fazer a previsão de acordo com a média móvel. Então aqui vocês vão colocar a demanda real, como eu falei para vocês, que é copiar essa coluna G e colar aqui, só que quando vocês forem colar, é colar especial em relação colar especial em números lá, para não vir a fórmula. Então, primeiro, vocês vão realizar uma média móvel de 3 períodos, uma média móvel de 6 períodos e uma média móvel de 12 períodos. Como que vocês vão fazer isso? Então, deixa eu apagar todos os meus dados aqui. Apagar esses daqui. Não, deixa eu apagar esses daqui só. Apagar esse. Apago esse e apago esse, que daí eu construo com vocês. Então tá, a média móvel de 3 períodos, igual eu falei para vocês aqui no PowerPoint. A gente sempre vai pegar 3 períodos para calcular o próximo. Então, aqui, ó, eu quero, então, se a minha média móvel é de 3 períodos, eu vou pegar 1, 2, 3 e calcular a minha média do quarto período. Então, aqui vai ser média de 1, 2, 3 períodos. Eu tenho a minha média aqui de 3.621 produtos, certo? E daí é só a gente arrastar, que daí essa fórmula vai ser copiada para todos. Então aqui, ó, para a gente calcular o do 24, vai ser quem? O 23, 22 e 21. Então aqui, ó, 23, 22 e 21. Então tá certa a minha formulinha. Daí a gente vai calcular qual que é o erro, porque essa é a minha previsão e essa daqui é realmente a demanda que ocorreu naquele período, que é a minha demanda real. Então aqui a gente já tem esses dois valores que a gente está simplesmente trabalhando em cima de valores passados, certo? Então a gente já consegue calcular qual que é o erro dessa previsão. O erro da previsão nada mais é do que eu pegar e fazer a demanda real menos a demanda prevista. Então aqui a gente tem um erro de menos 169. Então, ou seja, faltaram 169 períodos se eu realmente tivesse seguido essa previsão aqui. Beleza. Agora a gente vai fazer a média com 6 períodos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos que vai gerar a previsão para o período 7. Então, eu vou calcular a média dos 6 períodos anteriores. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.565, 3.595. Daí é só a gente arrastar, que a gente vai ter para os
outros períodos. Então aqui, ó, esse daqui a gente já não está mais usando o período 1, deixou ele para trás. Aqui a gente já não vai usar o período 1 e 2. Por quê? Porque entrou o período 7 e entrou o período 8, né, para calcular a previsão do período 9. Então ele vai caminhando até a hora que a gente chega aqui. A gente então tem a previsão calculada em relação à média dos 6 últimos períodos. Então aqui, ó, os 6 últimos é o 23, 22, 21, 20, 19 e 18. Da mesma forma, a gente calcula o erro, que é a demanda real menos a demanda prevista. Então, nesse caso aqui, ó, a gente teve um erro de 2 produtos. E por último, a gente calcula a média com 12 períodos. Então, a gente vai ter utilizando 12 períodos e a gente vai calcular a previsão para o período 13. Então, média. Então, a gente faz a média dos 12 períodos anteriores e arrasta. Beleza. Então, calculamos a... Não. Aí. Calculamos aqui, então, a previsão para esse período, certo? Beleza. Agora, a mesma coisa o erro, que é a demanda real menos a demanda prevista. Está aqui, demanda real menos a demanda prevista. Certo, pessoal? Beleza. Daí, a gente tem que fazer o monitoramento do erro. Lembra que eu comentei com vocês? Aqui, nos passos, sempre a gente precisa fazer o monitoramento do erro, que é a diferença entre a demanda real e a demanda prevista. E como que a gente vai saber, então, qual que é o modelo que vai representar de forma mais realista a nossa demanda? Aquele modelo que o somatório do erro tender a zero, ou seja, aquele modelo que me der o menor erro. Então aqui, o erro acumulado, a gente simplesmente faz o somatório do erro, certo? Então, quando eu trabalho com uma previsão, com uma média móvel de 3 períodos, o meu erro foi de menos 151. Com uma média móvel de 6 períodos, o meu erro foi de menos 208. E quando eu trabalho com uma média móvel de 12 períodos, o meu erro foi de menos 197. Então aqui, qual que foi o modelo que mais se aproximou, ou seja, que deu um erro menor? Foi a média móvel de 3 períodos. Beleza, então aqui a gente já calculou, agora eu quero que vocês façam o gráfico da previsão com a média móvel 3, 6 e 12. E a demanda real, sempre com a demanda real, que é esse gráfico aqui. Vocês vão fazer ele da mesma forma que eu ensinei vocês a fazer aquele outro. Seleciona aqui, tipo, período, demanda real e a média móvel. 24. Vai lá, inserir, linha. Daí tá os dois aqui, só que tem mais o período. Esse período eu não quero. Selecionar dados, o período eu removo. Ok, vai sobrar só essas duas aqui, que é o que eu quero. Então vocês vão fazer isso para média móvel de 3, que é essa daqui, a média móvel de 6 e a média móvel de 12. Qual que é o objetivo da gente visualizar esse gráfico aqui? O que eu quero que vocês vejam é o comportamento da previsão em relação ao comportamento da minha demanda real. E até aqui a gente consegue ver o porquê
que com média móvel de 3 períodos, ele deu um menor erro, porque ele consegue acompanhar melhor a variação da minha demanda real. Quando a gente aumenta a quantidade de períodos, o que acontece? A gente vai achatando essa previsão de demanda e ela não responde com a mesma rapidez às variações da demanda. Que nem aqui, ó, a gente teve essa variação de demanda aqui, só que o meu modelo ele não respondeu a essa variação de demanda. Quando a gente coloca um período maior ainda, 12 períodos, a gente tem uma resposta ainda muito mais lenta. Né? Então a gente tem variações de demanda aqui, a minha previsão de demanda não está respondendo, ela está muito lenta. Né? Então a gente consegue ver isso quando a gente trabalha com média móvel simples. Quanto maior o número de períodos que a gente vai considerar para realizar a nossa previsão, mais lenta o meu modelo ele fica. Ele não consegue responder com agilidade às variações que a gente tem. Então, se a gente tem uma demanda que ela tem um perfil como esse, que tem uma variação, né, entre os pontos, é sempre melhor a gente trabalhar com modelos de média móvel com poucos períodos para compor a nossa previsão de demanda, ok? Então, olha, ó, pequenos períodos a gente tem uma reação maior à mudança, grandes períodos a reação é menor, né, ela é mais lenta. Qual que é o melhor número de períodos que a gente vai trabalhar? Aquele que o somatório de erros tender a zero, que é o que eu mostrei para vocês ali. Beleza? Então esse é o primeiro. Agora a gente tem um outro modelo que é o média exponencial móvel. Então aqui, esse tipo de modelo ele é utilizado para que a gente tenha um pouco mais de confiabilidade em relação à nossa demanda. Que daí assim a gente vai começar a embutir nesse modelo o erro que a gente teve na previsão de demanda. Que daí, conforme a gente vai considerando também o erro, a gente vai tentando minimizar esse erro. Né? Então, assim, se a gente errou para menos, a gente já vai embutir isso para a previsão do próximo período, para que a gente consiga tentar minimizar esse erro para a próxima previsão, certo? Então, olha, o peso de cada operação ela vai decrescer no tempo de forma exponencial. Né? Então, os dados mais distantes eles vão ter um peso menor e cada nova previsão ela é obtida com base na previsão anterior acrescida do erro cometido na previsão anterior. Né? Então a gente já vai embutir o erro no nosso modelo tentando melhorar aí a nossa acuracidade em relação à previsão. E a gente faz uma correção através desse coeficiente de ponderação. Então, o modelo que a gente tem para trabalhar com essa média exponencial móvel é que a previsão para o período t vai ser a previsão do período anterior, que é o t-1, mais o coeficiente de ponderação, que vai multiplicar o erro, que é a demanda real do período anterior menos a previsão do período anterior, que é o erro que a gente calcula, né, que a gente calculou no exemplo anterior. Aqui, né, como que a gente vai ver essa relação do coeficiente de ponderação? Quando a gente trabalha com um coeficiente de ponderação elevado, ele vai fazer com que a sua previsão de demanda ela trabalhe como no exemplo anterior, que a gente viu
quando o modelo, a gente trabalha com poucos períodos na minha média móvel, que ele faz com que o meu modelo ele consiga reagir de forma mais rápida às variações que a gente tem dentro da nossa demanda. Então, se a gente tem uma variação de demanda ali, ele rapidamente ele já vai acompanhar essa variação. Então, quando a gente trabalha com coeficiente de ponderação mais elevado, o meu modelo ele se torna mais sensível às variações da minha demanda. Quando a gente trabalha com um modelo com coeficiente de ponderação mais baixo, ele faz com que essas variações não fiquem tão, que o meu modelo não seja tão sensível a essas variações. Ou seja, ele vai se comportar semelhante a quando a gente trabalha com média móvel com bastante períodos. Né? Então a gente não tem uma velocidade de resposta grande. Né? Então vamos ver no exemplo, que daí vocês vão conseguir enxergar isso daqui melhor. Então a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo com os mesmos dados que a gente tem aqui do exemplo 1, é essa mesma demanda real, certo? A gente vai trabalhar, então aqui ó, são 24 períodos e a demanda real é a mesma. Então a gente vai trabalhar aqui com uma média exponencial com o coeficiente de ponderação 0,10, a média exponencial com o coeficiente de ponderação 0,5 e uma média exponencial com o coeficiente de ponderação 0,8. Justamente para a gente conseguir identificar essa diferença de quando o coeficiente de ponderação ele é baixo e quando o coeficiente de ponderação ele é alto, para ver como que o meu modelo de previsão ele vai responder a isso. Então, aqui, de acordo com a nossa fórmula, eu tenho que plotar o quê? A minha previsão para o período vai ser a previsão anterior mais o coeficiente vezes o erro. Aqui, se a gente for pegar o período 1 aqui, eu não tenho qual que é a previsão do período anterior. Eu não tenho aqui o período 0, certo? Então, para o período 1 a gente não faz. A gente começa aqui para o período 2. E aqui no período 2 a gente faz algumas considerações. Né? Então a gente considera aqui, como a gente não conseguiu calcular aqui no período 2 a gente tem a minha demanda real e, aliás, no período 2 a gente não teria ainda a demanda real. Então a gente considera que a minha previsão para o período 2 ela é igual à minha demanda real do período 1, certo? Então aqui eu fiz essa consideração. Aqui não teria como eu fazer essa consideração porque eu não tenho uma demanda anterior. Então aqui, para eu iniciar aqui, né, o meu sistema, então eu considero que a previsão do período 2 é igual à demanda real do período 1. Né? Então aqui eu consigo calcular o meu erro, que vai ser a demanda real menos a demanda prevista. Ok. Agora o período 3, eu quero calcular a previsão do período 3. Então, a fórmula é o quê? A previsão do período anterior. Quem é o período anterior? É o período 2. Mais o meu coeficiente de ponderação, que é 0,1, vezes o erro do período anterior, que é quem? É a minha demanda real menos a minha demanda prevista, que é justamente isso que está aqui nessa fórmula. Ó. C5 é a minha previsão do período anterior, mais o coeficiente de ponderação que multiplica o erro cometido na previsão do período anterior, que é a demanda real menos a demanda prevista. E daí, aqui, a gente fixa essa célula do C3, que é o coeficiente de ponderação, porque ela não pode caminhar. E daí a gente, então, arrasta até lá embaixo para a gente ter a fórmula em todas as células. Então, aqui, eu vou fazer de novo com vocês.
deletei tudo aqui. Então aqui, ó, para o período 1 a gente não consegue calcular, certo? No período 2 a gente não consegue calcular aqui porque a gente não tem nada para trás. No período 2 a gente considera que a previsão é igual à demanda real. Isso daqui só para que a gente consiga iniciar o nosso sistema, tá, pessoal? A gente precisa de dados. A gente precisa tanto da demanda real do período anterior, como a demanda prevista do período anterior. Senão não tem como a gente executar o nosso modelo. E daí então a gente vai começar a colocar o nosso modelo propriamente a partir do período 3. Então, quem é o nosso modelo? É a minha previsão do período anterior, mais o erro. Eu fixo para fixar uma célula F4, que multiplica o erro, que é a demanda real, menos a minha demanda prevista. Fecho parênteses, Enter. E daí isso daqui eu posso puxar aqui para baixo. E a hora que a gente vê aqui embaixo, essa célula ficou fixada e essas duas células elas caminharam aqui porque elas realmente deveriam caminhar. E daí a gente calcula o erro, que é só fazer a demanda real menos a demanda prevista, certo? A mesma coisa vocês vão fazer para coeficiente 0,5, única coisa que vai mudar é esse valor aqui, e para 0,8, que só vai mudar esse valor. Vão calcular o erro para ambos. Beleza, feito isso, vocês vão construir o gráfico para os valores da previsão utilizando o coeficiente de ponderação 0,1, 0,5 e 0,8. Então, aqui, o que a gente vê? A gente tem a variação da demanda real e a gente tem a nossa previsão. E a gente consegue ver aquilo que eu estava comentando com vocês, que quanto menor o meu coeficiente de ponderação, menos a minha previsão ela vai responder às variações que a gente tem na minha demanda real. Então, quando a gente utiliza esse coeficiente, a minha demanda ela se torna, o meu modelo de previsão ele se torna mais lento. Ele não tem uma velocidade de resposta tão grande. Quando a gente aumenta um pouco o coeficiente de ponderação, a gente já aumenta bastante aqui a velocidade de resposta e a minha previsão já começa a acompanhar muito mais a minha demanda real. Aumentamos ainda mais o coeficiente, agora a variação, a minha previsão já está conseguindo acompanhar bem mais aí a minha demanda real. Agora a pergunta: qual dos coeficientes de ponderação a gente deve utilizar? Aquele que nos fornece um somatório de erro menor, um erro acumulado menor. Então aqui, para o coeficiente 0,1 eu tenho um erro de 1052, aqui um erro de 263 e aqui um erro de 184. Então é esse daqui que seria o mais adequado a esse perfil de demanda, certo? Então esse é a média exponencial móvel. E daí a gente tem as técnicas quando a gente tem daí tendência. Nesses dois modelos da média simples e da média móvel exponencial, a gente só tinha as variações irregulares. A gente não tinha nenhuma outra característica ali em relação a os nossos dados. Agora a gente vai começar a analisar esse modelo que ele considera quando a gente já tem uma tendência, ou seja, a gente consegue observar um crescimento ao longo do tempo ou um decrescimento ao longo do tempo nos nossos dados. Então, essa técnica, a gente utiliza a equação da reta, que é aquela equação da reta lá que vocês já trabalharam desde o segundo grau lá, que é y é igual a mais bx.
E daí lembra que o b ele é o coeficiente angular e o a ele vai ser o coeficiente linear. E a gente tem as formulinhas para como que a gente calcula o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. O b, então ele é calculado por n, que é o número de períodos, que multiplica o somatório de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado. E o a vai ser quem? O somatório de y menos b, que multiplica o somatório de x dividido por n. Quem que é x e y? Y é sempre a previsão para o período x. O x, então, é o período para a previsão. O a é a intersecção do eixo y, que é o termo independente, o b é o coeficiente angular, né? Então, vamos ver como que funciona esse daqui. Então, aqui o exemplo 3. Então, aqui a gente tem outros dados aqui, né? Então aqui já é outros valores, não são mais iguais aos valores do exemplo passado. Então aqui a gente tem de novo a tabela com os períodos, são 24 períodos, e daí aqui a gente tem essa média que a gente vai considerar a nossa demanda real. Primeira coisa que a gente faz, constrói o gráfico para que a gente consiga identificar quais são as características que a gente tem na nossa demanda. Né? Construir o meu gráfico aqui, ele está cheio de coisa, eu não quero tudo isso, eu só quero a minha demanda real. Ok, fiquei só com a minha demanda real. E aqui a gente consegue identificar então que ao longo do tempo os meus dados eles estão decrescendo. Então aqui a gente consegue identificar então essa tendência, né, ao longo do tempo está caindo, né? Então a gente vai ter que utilizar um modelo de previsão de demanda que considera esse decrescimento dos meus dados ao longo do tempo. Então, aqui o meu período é o de 1 até 24, certo? Minha demanda real é essa daqui, que a gente tem. É só a gente pegar, selecionar tudo isso daqui, Ctrl C, Ctrl V aqui. Lembrando que aqui também vai dar aquele probleminha em relação à fórmula. Vocês têm que fazer colagem especial com números somente. Quem não lembra, volta o vídeo lá quando eu expliquei como que faz isso daí. E daí a gente vai então calcular os valores que a gente precisa aqui para calcular o nosso B e o nosso A. O que a gente precisa? A gente precisa de X e precisa de Y. O X é o próprio período e o Y é a previsão do período. Então aqui a gente considera que o meu y é a própria minha demanda real, porque aqui a gente precisa gerar a equação da reta, que é a partir da equação da reta que a gente vai realizar a previsão para os próximos períodos. Então a gente precisa ter dados históricos para que a gente consiga gerar essa reta. Então o y, quando a gente pensa para gerar a equação da reta, vai ser sempre a minha demanda real, que são esses dados históricos passados. Então o x e o y a gente já tem, a gente precisa do quê? Do x vezes o y e do x ao quadrado. Né? Então, aqui ó, o x ao quadrado. X ao quadrado vai ser o meu período elevado ao quadrado. Né? É só pegar o período aqui e elevar ele ao quadrado. Faço isso daqui, então deixa eu apagar aqui, vou fazer.
deletei, igual meu período elevado ao quadrado. Daí aqui eu não preciso fixar nenhuma célula, levo ele até lá embaixo e beleza. E daí eu preciso do x vezes o y. Então aqui igual, quem que é? O x vezes o y. Enter. Aqui eu arrasto até lá embaixo e ok. Então aqui, ó, x vezes o y. Beleza. Só que na minha fórmula, eu preciso do somatório disso daqui. Então eu preciso ter quem? O somatório de x, o somatório de y, o somatório de x ao quadrado e o somatório de x vezes y. Então é isso que eu fiz aqui. Soma, aqui a fórmula, aqui, ó. Soma de todos esses valores, do A29 ao A52. Então aqui, ó. Soma de todos esses valores. Aqui, soma de todos esses valores. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. E agora a gente então calcula o A e o B. Então aqui, primeiro a gente tem que calcular o B, porque o A ele precisa do valor de B. Então aqui primeiro a gente vai calcular o B, né? Então vamos calcular ele aqui. Igual. Então o meu B é quem? N que multiplica. Então eu vou colocar aqui um parênteses, dois parênteses. N. Meu N é o número de períodos, né? O número de períodos. Então eu tenho 24 períodos que multiplica. Está multiplicando aqui o somatório de x vezes y, que multiplica o somatório de x vezes y. X vezes y é aqui a coluna D. Então, o somatório de x vezes y menos o somatório de x menos o somatório de x que multiplica o somatório de y. Então, aqui, n, 24, que multiplica o somatório de x vezes y menos o somatório de x vezes o somatório de y. Fecho parênteses, dividido, abro parênteses. N de novo vezes N, que é o 24, vezes somatório de x ao quadrado. X ao quadrado é aqui a coluna C. X ao quadrado menos o somatório de x, colocar um parênteses ali de novo, somatório de x elevado ao quadrado. Fechei parênteses, fechei esse parênteses, fechei o último parênteses. Deu menos 80,7. E daí eu calculo o A. O A quem que é? É o somatório de y, igual, o somatório de y é esse. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Somatório de y menos o valor que eu calculei de B, que multiplica o somatório de x, fecho parênteses, que vai dividir por n. Fecho parênteses. Deu 3.994. Então aqui eu calculei A e B. Então
eu consigo então construir essa equação aqui. Y, que vai ser a previsão para o período que eu quiser, é igual a vale 3.994,8 mais menos, daí no caso aqui, 80,7 vezes x, que é o período que eu quero para a previsão. Então aqui a gente tem 24 períodos, então agora se eu quero para o período 25, é só eu jogar nessa fórmula e substituir x por 25. Se eu quero 26, é só eu substituir 26 no x e assim por diante. Então nessa técnica a gente já não tem mais aquela limitação de que a gente precisava a gente só conseguia fazer a previsão para o período seguinte. Né? Então aqui a gente já consegue fazer previsões para vários outros períodos, né? Vários outros períodos aí à frente. Daí, pessoal, aqui para ficar mais fácil ainda, a gente tem a curva. Como a gente está trabalhando com a equação da reta, é só a gente clicar com o botão direito na minha curva, adicionar linha de tendência, e daí a gente pede aqui para exibir a equação no gráfico e exibir o valor de r quadrado. Ok. Então está aqui a minha equação da reta, né? Que o meu y é igual a menos 80,7 vezes o x mais 3.994, que foram os valores de A e B que a gente calculou aqui. E daí com o r quadrado a gente consegue ver que realmente esse modelo ele está se aproximando, ele está representando de forma adequada os meus valores, né? Essa equação representa de forma adequada os meus valores, a minha reta, a minha demanda real, então eu posso utilizar ela com bastante confiabilidade. Então aqui é só eu substituir no lugar do x o período para que eu quero a previsão, 26, 27, 28, 29, né? E calcular então o valor do y, que vai ser o valor da minha previsão, que seria a quantidade de produtos que eu quero naquele período, certo? Daí aqui a gente tem o ajustamento exponencial para tendência. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ajustamento exponencial e daí sazonalidade. Eu acho que eu vou deixar essas duas técnicas para a gente trabalhar em sala. Esse ajustamento exponencial para tendência e de sazonalidade, que daí a gente, porque eu já passei 3 modelos para vocês, né? E daí eu deixo para trabalhar mais os outros 2 em sala de aula, porque daí eu também consigo tirar as dúvidas de vocês. Né, se vocês ficaram com algumas dúvidas e mexer aqui, daí a gente já consegue trabalhar em sala mais um pouco sobre isso daí. Certo, pessoal? Eu acho que também já deu horário de aula quando eu dou essa aula em sala. É mais ou menos até esse ponto aí que eu chego com os alunos. Então, para previsão de demanda, são sempre 2 aulas mesmo que a gente utiliza. Né? Então, acho que daí, na próxima aula, daí a gente termina esses modelos e daí a gente também consegue trabalhar junto aí, tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, então, essa aula vai ser a aula referente a essa aula do dia 28 para o pessoal da segunda-feira ou para o dia 30 para o pessoal da quarta-feira. Então a gente volta nessa semana aqui do dia 4, certo? Tragam o computador para a aula, porque a gente vai continuar mexendo com Excel. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês me procurem,
ou a gente também pode conversar daí um pouquinho mais em sala de aula na próxima aula, porque a gente vai continuar com esse conteúdo. Certo, pessoal? Beleza, obrigado e até a nossa próxima aula.